Bom dia, pessoal, aqui quem vos fala é Tyler do Círculo Vazio e mais algumas notícias agora do dia 30 de março de 2020. Agora são exatamente 9 horas e 48 minutos da manhã. Outra notícia do Portal Terra: coronavírus em meio ao medo de contágio e hospitais lotados, grávidas optam por parto domiciliar. A BBC News Brasil, ela colocou uma matéria mostrando que, com medo do contágio pelos hospitais intermediários de base avançada estarem lotados, os leitos lotados, com gente que realmente precisa, que está em CTI, UTIs, infectados e com a ativação da doença, às vezes em estágio final nos seus leitos, muitas das grávidas optam com suas ginecologistas, com suas obstetrizes, suas obstetras, obstetrizes que sejam, fazerem um parto humanizado em casa com parteiras, né? E para que a garantia do bebê e a garantia da própria mãe também ocorra, né? Como é o caso de uma advogada aqui em São Paulo, que vai ter meados de maio seu segundo filho, e optou, ainda que acredito que estejamos não com efeitos colaterais no mínimo dessa pandemia, para não fazer uma cesariana e não fazer um parto natural, fazer um parto natural humanizado em casa, né? É uma situação interessante para que você evite o contágio dos neonatos, das crianças, né? Da mãe e das famílias também, e que são, nessa verdade, são grupos de risco, grupos que estão mais fragilizados, com um contato poderia vir a ser fatal. Outra notícia interessante também que a gente viu aqui no Portal Terra, uma tiragem rapidinha dela, 5 países com estratégias bem-sucedidas contra o coronavírus. Tanto a Alemanha, a Coreia do Sul, Japão, Singapura e uma pequena cidade na Itália, diferentemente do restante da Itália e dos Estados Unidos, que já contam com um número de infectados acima de mais de 1.500 mortes. Esses locais que consideram essa pandemia uma crise global, a maior crise global desde a Segunda Guerra Mundial, eles implementaram uma estratégia que conseguem retardar a expansão do novo agente do coronavírus que causa a Covid-19. Lembrando que o coronavírus não é um vírus muito comum, né? Que afeta principalmente as crianças, afeta o sistema respiratório, circulatório. Mas esse novo agente do coronavírus é um vírus muito mais forte, muito mais mutante, que tem uma disseminação mais rápida e tem feito todo esse número de mortes, embora sua letalidade ainda consiga fique entre 2% a 8%. As estratégias são de massificação do teste de vírus ao extremo isolamento social. Então, quarentenas localizadas, isolamento social, monitoramento da população e massificação de teste de vírus. A Alemanha tem um número baixo de mortes pelo Covid-19 em comparação com outros países. Apesar de ter um quinto país com o maior número de infecções no mundo, os alemães, o número de vítimas fatais do vírus é muito menor em porcentagem do que em outros países que relataram números semelhantes de infecções, como Espanha, Itália ou Reino Unido. Embora não saibamos o motivo exato, a verdade é que recomendamos expandir o número de exames diagnósticos e prognósticos da população e a possibilidade de reduzir o contágio pela segregação, isolamento e a restrição ao tráfego de pessoas. Uma das chaves básicas dessa pandemia epidemiológicas para conseguir evitar os estágios finais de morte das populações mais vulneráveis e daquelas que também estão, das pessoas que estão em estágio avançado, é a identificação rápida do vírus e o início do tratamento. Porque muitas vezes você se confunde com uma gripe comum, né, por uma bactéria, por outro tipo de vírus, né, e demora-se para ter o tratamento, a internação e as medidas necessárias que são diversas, são diferentes de uma gripe comum. As autoridades alemãs demonstraram que são capazes de realizar 160 mil diagnósticos por semana, né? Um suporte financeiro e um suporte hospitalar preventivo bastante grande, né? Das autoridades alemãs, e que demanda um bom investimento em infraestrutura que já deveria ter ocorrido antes, né? Que deveria ter ocorrido antes também no Brasil, mas infelizmente não ocorreu. O Brasil é um país reativo e não proativo. Outro país que tem dezenas de milhares de infecções confirmadas reservam exames laboratoriais para confirmar quem tem vírus para pacientes com sintomas mais preocupantes. Então, aqueles que têm sintomas mais preocupantes
tem uma cota reservada de exames laboratoriais, diagnósticos e prognósticos para confirmar a presença do vírus em etapas iniciais e já iniciar seu tratamento, evitando assim a morte e contágio maior de pessoas. O Japão também é outro país que controlou a Covid-19 sem um isolamento geral obrigatório. O Japão era um terreno fértil para o vírus causar estragos seríssimos, pois tem a sua maior proporção de pessoas na faixa etária de 65 anos e possui um alto nível de consumo de tabaco, e já sabemos que o tabaco e todos os elementos químicos que são formados no cigarro ou nos seus derivativos também eles afetam muito o sistema respiratório e o pulmão, vulnerando a pessoa. Mas ao contrário de países que recorrem ao isolamento social para limitar a propagação do vírus, os japoneses optaram por continuar se aglomerando em eventos públicos, como ao redor das famosas cerejeiras que começam a florescer nessa época do ano. Embora recomendem distanciamento, as autoridades não impuseram à população as mesmas medidas extremas adotadas na China, Espanha ou Itália nas últimas semanas. Comparado à China e à Coreia do Sul, as taxas de contágio e mortalidade do Japão são muito menores. Uma das razões por trás desse número pode ter sido a reação rápida do país para identificar focos de infecção e proteger a população mais vulnerável, bem como seu foco em grupos de contágio. Então, o foco em grupos de contágio da população, a população mais vulnerável ser protegida e uma restrição não compulsória e a educação do povo japonês com as medidas de contenção e proteção individual permite até que o povo japonês continue se reunindo, se associando e tendo e a vida, entre aspas, economicamente social correndo nesse meio tempo, enquanto os grupos de contágio, os grupos mais vulneráveis, além das medidas de prevenção individual, têm as medidas de restrição, né, e de circulação, circulação, isolamento e segregação, que são necessárias nesse momento e impediram uma taxa maior de mortes e até uma taxa maior de contágio. Também bastante interessante. Só esse vídeo está ficando um pouco grande, né? Mas eu vou acabar aqui de ler essa matéria e interpretá-la conforme meus conceitos, conforme meu entendimento. O diretor do Instituto de Saúde da População do King's College, em Londres, diz que o Japão é muito eficiente em testar a busca do vírus. Aí nós já vemos um padrão, vemos uma semelhança homóloga aos países que estão conseguindo combater e impedir mortes pelo vírus, mesmo com altas taxas de transmissão ou de contágio de infectados ativos ou passivos. São aqueles que estão identificando, que têm suporte, têm uma estrutura logística e científica para identificar rapidamente, através de exames diagnósticos, prognósticos laboratoriais, a presença do vírus e iniciar o tratamento peculiar que lhe é devido. Em Singapura, temos um detetive de doenças. Os exames de isolamento social têm sido as principais medidas para conter as infecções pelo Covid-19, agente da Covid. Mas a Singapura foi além. Os detetives de doenças foi descobrir onde eles estavam no país, assim conseguiu cortar a cadeia de quantidade de focos de infecção. Singapura possui um sofisticado e extenso programa de rastreamento de contatos capaz de seguir a cadeia do vírus de uma pessoa para outra, permitindo que indivíduos e todos os seus contatos próximos sejam identificados ou isolados antes de ser tarde demais. Ao saber que o motorista de táxi, por exemplo, foi infectado, a polícia conseguiu rastrear as pessoas que usaram o táxi e avisá-las por mensagem de texto para que permanecessem em quarentena. Dessa forma, o país conseguiu cortar a cadeia de contágio dos principais focos do seu território. Tática inteligentíssima, podendo ser feita com as redes sociais e aplicativos no seu smartphone, né, feita pelas autoridades de Singapura, né, que é a tática, invadindo um pouco, claro, a política de privacidade, mas nesse caso a privacidade cede para a emergência de saúde nacional, né, que é rastrear a cadeia do vírus. A partir do momento que se diagnostica, que se faz o prognóstico, que se vê os sintomas de uma pessoa que está com vírus ativo ou passivo no seu corpo, se faz uma cadeia pretérita, a evidências, todo o rastreio da onde aquela pessoa esteve, com quem ela se comunicou, com quem ela se relaciona, até chegar provavelmente aonde foi o local do contágio inicial. E toda essa parte é quarentenada, é isolada e são tomadas medidas de precaução e prevenção. Uma forma inteligente e que necessita também de educação da população para que dê certo. A parte do povo italiano que conseguiu conter a propagação do vírus em um experimento único no mundo. Vamos ver essa parte. Uma cidade pitoresca na região de Veneto, chamada Euganeo, estava no epicentro da pandemia do agente da Covid-19.
e foi o cenário de uma estratégia radical de combate ao vírus. Na escola da cidade, um centro de análise foi instalado para fazer o exame da doença a todos os moradores que assim o desejassem. Professor de epidemiologia e virologia do Hospital da Universidade de Pádua, Andrea Crisanti, disse à BBC Mundo que eles conseguiram diagnosticar quase todas as pessoas dessa cidade italiana. Os investigadores detectaram o vírus em 80 pessoas. Então, novamente, investigadores num centro de diagnósticos e prognósticos instalado numa escola, numa cidade italiana, conseguiu identificar, rastrear praticamente toda a população, aqueles que estivessem com o contágio do coronavírus, na doença Covid-19, fazendo seu isolamento, sua segregação, sua restrição à circulação e descobrindo toda a sua linha precedente, as evidências das pessoas que entraram em contato nessa cadeia, impedindo novas infecções ou já fazendo um tratamento, fazendo com que as pessoas apresentassem poucos sintomas ou nenhum. A partir daí, aplicaram um método experimental para eles permitir chegar a duas conclusões. Eles mostraram cientificamente que o período de incubação do vírus é de 2 semanas. Qualquer estratégia de contenção deve levar em conta o alto número de positivos assintomáticos. Fizeram uma estratégia que o período de incubação do vírus é praticamente de 2 semanas, onde ele não se manifesta. E além disso, deve-se levar em conta o número de positivos assintomáticos. Então, o diagnóstico é fundamental para saber o diagnóstico e o tempo de restrição de circulação e as medidas preventivas são fundamentais para saber, durante o tempo de incubação, as pessoas que são positivos assintomáticos e com sintomas e fazer na cadeia, nas evidências pretéritas de relações com as pessoas que estejam confirmado positivo, descobrir todos os tipos de relações, de negócios, de situações, de contexto, de cenários, para onde elas apareceram, onde elas estiveram, com quem elas se relacionaram, para detectar uma origem comum do vírus, até mesmo geográfica, e ali começar as medidas de precaução, prevenção, diagnóstico e contenção com as pessoas ali envolvidas. Muito interessante isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Fiquem na paz. Um grande abraço de quem vos fala. Até mais.